Fala, Marcos, beleza? Cara, resolvi fazer um vídeo porque eu acho que fica mais simples de eu explicar pra você o que eu quero. Às vezes num texto não fica muito claro o que eu quero. É... E eu acho também que se eu te der uma visão mais ampla do que eu quero, acho que fica até mais fácil de você direcionar as aulas. E daí eu acho que assim, essas três aulas que eu tenho aí pra frente, você pode dividir da maneira que você achar melhor pra cumprir esse, esse primeiro objetivo que eu tenho. Então, eu estou fazendo. A minha ideia é assim, só para você ter uma ideia do contexto. Eu tenho um plano, eu tenho uma clínica médica, tá? Dentro dessa clínica médica, eu tenho o que eu chamo dos titulares, tá? O que são esses titulares? Os titulares, eles são basicamente, vamos colocar num termo mais simples, não exclusivamente, mas assim, são pais, mães, donos de empresas, por exemplo, esses são os titulares. Abaixo dos titulares, junto com eles, eu tenho dependentes. Esses dependentes, no caso, vamos supor, filho, funcionário e etc. Só um instantinho. Bem, então, os dependentes são filho, funcionário e etc. Qual que é a minha ideia? Por que que eu quero juntar as duas coisas, tá? Porque eu preciso saber assim, por exemplo, quem vai ser o responsável por fazer o pagamento, normalmente é o titular, quem vai fazer o pagamento. Seja o titular uma empresa, seja o titular o pai, seja o titular quem for. Ele vai pagar pros dependentes, né? Seja filho, funcionário, mãe, pai, etc, né? Enfim. Então esses é isso. Dos titulares, o que que eu preciso daí? Eu preciso cadastrar nesses titulares que, assim, o titular X, que é o que a gente tem chamado de cliente hoje em dia ali na programação, ele é, ele tem ele pode contratar um produto X, vamos supor. Ele contrata o produto Y, aqui no caso, tá? E ele contrata o produto Y pros beneficiários dele, pai, mãe, etc. Ele faz esse pagamento. Então essa é a nossa, vamos dizer, segunda instância, que seria, eu imagino que eu teria que criar uma outra tabela ou alguma coisa assim. Então eu preciso, no Y daí, eu vou precisar que o Y tenha umas características específicas, né? Características específicas. Ele cobre, por exemplo, cirurgia e internamento, como se fosse um plano de saúde. Ele cobre é, só consulta, só exame, por exemplo. Isso são as características dele. Ele precisa ter o preço, quanto que as pessoas pagam pelo plano, por esse plano específico. E, e daí que eu tinha te dito ali num outro e-mail, ou no primeiro e-mail que a gente trocou, eu tenho as informações que seriam acessórias. Por exemplo, do pessoal que tem esse plano Y aqui, quantas consultas de clínico geral ele faz,
quantas consultas de pediatria ele faz. Enfim, mas isso daqui é uma outra, também é uma outra faceta, porque dentro desse plano Y, eu vou ter é, os prestadores de serviço, que seriam, no caso aqui, médicos e prestadores, né? Os médicos e prestadores, que eu também precisaria fazer um cadastro, que eles recebem um valor X e prestam um tipo de serviço W por esse serviço, né? Basicamente, eu posso até construir aqui para você como que eu imagino que seria uma construção desse banco de dados, entendeu? Então, basicamente, o que que eu quero? E daí vem a outra parte do que a gente está fazendo aqui. Esse, isso que eu imagino construir, ele é completamente voltado para um usuário leigo. Então, o usuário final, o usuário final desse produto, então é um cara, ele é, ele é um leigo. Então, o que que eu digo por leigo? São atendentes, são possivelmente o próprio médico, e mais para frente, até mesmo eu, né, o pessoal de gerência, que seria, por exemplo, sei lá, eu, o meu sócio, no caso é meu pai, que também não tem a menor ideia como trabalhar com a questão de linha de comando e tudo mais. Então esse seria o meu público, tá? Esse seria o meu público. Então eles precisam de uma interface gráfica, cara, e isso é uma coisa que eu preciso. Isso daqui para mim, eu acho que chega a ser até isso é imprescindível para mim, entendeu? Então eu preciso entender bem como que é feita, como que funciona. Por exemplo, a pessoa vai lá, ela vai fazer uma pesquisa no banco de dados, ela tem que ter o botãozinho procurar, eu quero entender qual que é o tipo de comando que eu tenho que colocar internamente lá, que seria, no caso, vamos dizer, o main e o database ali, para que essa busca retorne na tela dela o que ela quer. Ela possa fazer é, o CRUD lá, né? Ela possa fazer o CRUD pelo sistema. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso, porque hoje, assim, hoje o que que eu faço? Eu me limito bastante pelo Excel e eu não quero que fique. Eu sei que se eu usar uma linguagem que nem o Python, eu consigo expandir o meu, expandir minhas possibilidades de atuação muito mais, né? Até porque eu trabalho com um banco de dados específico que é o SQLite e tudo mais. E mais para frente, e depois, primeiro eu quero isso, interface gráfica, pessoalzinho entrando no Windows, colocando a senha deles, eu quero colocar uma senha, cada um tem a sua senha de acesso, e eles vão lá, eles registram, por exemplo, uma outra coisa aqui que eu não falei, eu quero registrar consulta. Vem um desses caras aqui, e eles vão lá na minha clínica, e eles vão fazer uma consulta. Então eu quero que fique registrado que o serzinho lá, o X, ele fez uma consulta, ele fez uma consulta de clínico geral que me gerou um custo que está ligado aqui, no caso, o custo de X reais, é, um custo de X reais, e por outro lado eu recebi Y reais aqui, que teoricamente viria uma informação daqui. Então, para mim, o que eu
gostaria saber fazer essa interligação internamente no banco de dados e ter uma interface gráfica por trás disso. A questão da interface por linha de comando realmente não é uma coisa que me interessa, assim, não é o que eu estou buscando, tá? Só para você entender. Eu vou parar aqui essa gravação e eu vou dar uma desenhada mais ou menos no que eu quero, no que eu imagino que seja uma construção do banco de dados para você entender, óbvio, não precisa construir para mim, mas para você entender qual que é a minha dinâmica, beleza? Eu já complemento aqui.